A lavoura cacaueira trouxe muitas riquezas e desenvolvimento para Ilhéus e região no início do século XX, entre elas a construção da Estrada de Ferro de Ilhéus. A crescente produção do fruto nessa época fez com que o transporte animal e por canoas já não fora suficiente pelo baixo volume e lentidão com que se davam. Em 1895, então o governo da Bahia deu uma concessão para a construção da ferrovia na região sul do estado para dinamizar o escoamento da produção do cacau. No entanto, somente em 1907 foi inaugurado o primeiro trecho da ferrovia entre a sede do município de Ilhéus e o distrito de Aritaguá, com 16 quilômetros de extensão. Em 1910, com a entrada do capital britânico através da The State of Bahia Western Railway Company Limited, são entregues os trechos referentes às localidades de Sambaituba, Urucutuca, Baleia, Almada, Lava-Pés e entroncamento ferroviário do Rio do Braço. Nos anos seguintes, até 1913, são inauguradas também as estações de Mutuns, Itabuna e Água Preta, hoje município de Uruçuca. Mais tarde, em 1931, é inaugurada a estação de Poiri, Aurelino Leal, perfazendo 99 quilômetros entre Ilhéus e a referida estação. Em outro ramal, a partir do entroncamento do Rio do Braço, a ferrovia se estende até a cidade de Itajuípe, cobrindo outros 58 quilômetros desde Ilhéus. A partir de 1920, as rodovias passaram a ter maior destaque na expansão do sistema viário baiano. Na década de 1930, o Instituto de Cacau da Bahia incentivou a construção e pavimentação de rodovias na região cacaueira, que já entendia que a The State of Bahia Company Limited não atendia plenamente o escoamento da produção de cacau na região. O declínio da movimentação de cargas e passageiros na ferrovia ao longo das décadas de 1940 e 1950 fez com que a companhia inglesa amargasse muitos prejuízos. Na década de 1960, sob o comando da Rede Ferroviária Federal, a Ferrovia Ilhéus Conquista encerrou suas atividades. Atualmente há pouquíssimos vestígios da ferrovia em toda a região. Não há trechos da linha férrea. As estações que não foram demolidas estão em ruínas ou foram reformadas para serem usadas com outras finalidades. A única locomotiva que restou está apodrecendo irreconhecível num pátio em Ilhéus. Bem, já que não temos mais a locomotiva por aqui, vamos conhecer um pouco como elas funcionavam? Para isso, vamos embarcar num trem de ferro ou Maria Fumaça igualzinha às 8 máquinas que funcionavam por aqui na época da ferrovia. As locomotivas da Estrada de Ferro de Ilhéus Conquista eram do modelo Baldwin Tenwheel 460, onde o nome Baldwin vem da fabricante Baldwin Locomotive Works, localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. As máquinas da Estrada de Ferro de Ilhéus foram construídas no ano de 1910 e operavam inicialmente a lenha. Em inglês, Tenwheel significa 10 rodas, e 460 fala sobre como as rodas da máquina estão distribuídas. 4 rodas de apoio na parte da frente, 6 rodas tracionadas no centro e nenhuma roda de apoio não tracionada na parte de trás. Meu nome é Ivo Arias, estou aqui na ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, há 38 anos. Sou um dos fundadores da entidade. É uma entidade cívica, cultural, sem fins lucrativos e tem como principal objetivo a preservação da ferrovia, o acervo, a história, a memória da ferrovia. Eu vou explicar aqui como é que funciona a locomotiva. Aqui nós temos o compressor que faz o ar comprimido para o freio. Lá é o dínamo a vapor que gera energia elétrica para a locomotiva. Aqui é o coração da locomotiva que distribui o vapor para o cilindro. Aqui, esse domo é cheio de areia, tem os canos que solta areia no trilho, né?
sino, farol, abraçagem em geral, que é movida pelo pistão do cilindro, né? Agora vamos ver a parte interna lá. Aqui é a alavanca de marcha. Para frente, ela vai para frente. Para trás, ré. Aqui é a aceleração da locomotiva. Aceleração. Aqui é o freio, que freia a composição toda, certo? Aqui é o apito. O apito. Lá é o sino, bate o sino da locomotiva. Aqui é o injetor. Bom, primeiro, antes do injetor, as torneiras de nível de água na caldeira. Se abre aqui, se estiver saindo só vapor, não tem água. Abre aqui um pouco de vapor, água. Então você tem que injetar água na caldeira, que vem do tender. Aqui vai 10, 15 mil litros de água. O tender, água e lenha. E, como está faltando água, a gente aciona o injetor, que injeta a água do tender para a caldeira. Aí você vai vendo o nível. Deu 3 torneiras, tá ok. Agora tem um porém. Você está na subida. Você está aí com 150 libras. Você começa a injetar a água fria na caldeira, a pressão começa a cair. Então o que você faz? Você reduz a marcha. De uma terceira, é dentada, de uma terceira você joga, dá uns dentes para frente, uma segunda, para ela manter a potência. Você vai olhando, está caindo. Aí você joga numa primeira, reduz. Quando não tem mais, você já está numa, como se diz, numa primeira marcha, aí o que você faz? Você corta a água para a pressão subir. E lenha, jogando lenha. Então você tem que ter esse controle para o trem não parar na subida. Aqui está na parte da lubrificação da máquina. Aqui eles fazem a lubrificação, por causa tem um rodeiro, então está na parte da lubrificação. Aqui já é o aparelho de óleo. Esse aparelho de óleo é o que faz a lubrificação para os pistões da máquina e para o compressor do freio. Aí depois vem o ventilador. Esse ventilador tem que ser usado toda vez que vai fazer o fogo. Toda vez que for alimentar a fornalha tem que abrir ele. Aí aqui já vem o injetor, né? Porque aqui as torneiras de prova principalmente. Porque isso aqui a gente tem que estar controlando a água da caldeira. É a torneira de prova. Sim. Aqui já seria o injetor, ó. Que aí vem... Esse injetor, ele é movido também, veio tudo pelo vapor, tudo controlado pelo vapor. É onde a gente puxa a água do tender para a caldeira. A mão, tá? Quer dizer, do tender para a caldeira, né? Vem do tender para a caldeira. Seria o injetor de água aqui, ó. Aqui ele já está injetando água. Então a água do tender está saindo e está jogando para dentro da caldeira. Como ele vê, se aqui está uma pressão maior, que aqui está uma pressão menor, como é que ele consegue andar? É puxado pelo vapor. É puxado pelo vapor. O registro do vapor, você abre ele, então dá compressão nele, ele puxa. Ele diminui a pressão e... ele puxa e joga para dentro da caldeira.
Aí, por exemplo, se você está com a máquina e está numa subida, você vai exigir mais da máquina. Como é que você opera ela? Ah, geralmente a gente trabalha com a máquina, o máximo de pressão é 150 libras. Numa subida com 150 libras, ela pediu água, você pode estar injetando. Porque não pode cair abaixo de 150. A 70 libras, então ela já cai a pressão dela. Aí ela perde. Aí tem que parar. Aí não. Você vai andando, normal, você anda. Mas só que ela cai a potência da máquina. Certo. Deu 150 libras, tem as válvulas de alívio. Certo. Deu 150 libras, para não subir muito, o que acontece? Aquelas válvulas de alívio, ela abre. Ela abre o excesso de vapor, sai tudo, joga fora. Baixou de 150 libras, fecha a válvula. E esses outros dois relógios do lado é o que? Ó, aquele lá é pressão de freio dos carros de passageiro. Esse outro relógio é pressão de freio da máquina. Depois lá na caldeira tem o domo que faz a distribuição do vapor, né? Isso, tem o domo que ele tem um tubo condutor aqui, ó. Ele tem um tubo condutor, vai lá no domo. Então o que faz? Lá você abre o regulador, ele tem uma válvula, a válvula abre, onde libera o vapor para o pistão. E o vapor, ele é concentrado, a caldeira então ele é concentrado nessa parte aqui, E né? nessa parte aqui. Que aí é quando você puxa, ele vai pro domo. Exatamente. Ele abre, vai pro domo, tem a válvula abre e é onde joga os pistões lá para poder fornecer a potência da máquina. E também tem o domo que é o areeiro, tem o segundo domo que é o areeiro, né? Que joga no trilho, areia, Exatamente. pra dar uma... Que é a alavanca aqui, ó. Essa alavanca aqui na subida, quando ela começa a patinar, Joga uma areia. a gente puxa ela aqui, cai a areia no trilho e ela dá aderência. Pra dar o atrito, né? Isso, dá o atrito. Tem esse daqui que seria o relógio velocímetro, né? Aqui é o cinzeiro, para acumular a cinza da máquina. E quando você faz a pressão nela, que ela está se movimentando, a cinza que fica na fornalha, ela é puxada tudo para cá, então ela fica alojada aqui. Ela fica alojada aqui. Aí tem esse que antigamente não tinha, esse dispositivo aqui que seria o quadrado, a peneira. Isso daqui evita da fagulha. E dá muita fagulha. Isso, da fagulha sair pela chaminé, queimar passageiro, pegar fogo no mato. Então já tem esse dispositivo aqui que seria a peneira. Aqui já faz a parte da chaminé. Esse barulho que está fazendo aqui, ele sai o ventilador que está puxando o ar da fornalha para cá, para a chaminé. O cinzeiro onde é depositada a cinza, a brasa, tudo aqui embaixo. Lá é a caixa de fumaça. A maior parte, né? A maior parte cai aqui. Cai aqui no depósito, que é o cinzeiro. E lá fica alguns resíduos que passam pelo meio do tubo e fica lá. É aqueles que seria jogado para cima, né? Essa aqui nós temos uma caldeira aqui, que é uma caldeira que veio como reserva de uma das locomotivas nossas. Mas aqui a gente percebe que ela tem um monte de rebites aqui nela, que a gente chama de stays, ou stais, como algumas pessoas, alguns mais antigos falam. Ela tem duas chapas e tem esse rebite unindo uma com a outra, ficando em espaço no meio. Nesse espaço é que circula a água da caldeira. Como é uma caldeira fogo tubular, ela tem os tubos que levam o calor, os gases quentes aqui da fornalha, que nós estamos pelo lado da fornalha aqui. Da fornalha ele leva lá na frente na caixa de fumaça. E de lá, quando o trem tá funcionando, ela sai os gases quentes saem pela chaminé junto com o vapor do cilindro. Porque quem provoca, força a passagem
do fogo pelos tubos são justamente a descarga de vapor do cilindro da locomotiva. Então ela tem os espelhos, são 2 espelhos, né? um na frente da fornalha e o outro lá na caixa de fumaça. E logo na frente do espelho, na caixa de fumaça, que ela tem um bocal de escape, por onde sai, que é no rumo da chaminé, que é por onde sai o vapor. É assim que ela consegue manter a pressão constante, ou mais ou menos constante, né? Porque também tem que estar sempre de olho no fogo que está dentro da fornalha, se não está faltando lenha, ou carvão, ou óleo, dependendo do tipo de locomotiva que está se usando. Coisa que não acontecia nas primeiras locomotivas, elas não tinham tiragem forçada, a pressão conforme andava ela ia caindo até parar. Aí tinha que parar, esperar. Foi aí que tiveram a ideia de fazer a descarga da chaminé, da descarga de vapor no rumo da chaminé. E estando a caixa de fumaça fechada, forma um vácuo, esse vácuo puxa o fogo, força a passagem dele para frente. É por isso que muita gente às vezes vem perguntar para a gente, por que coloca a lenha atrás e a fumaça sai lá na frente? A fumaça, a fagulha, sai tudo lá na frente. E aí a função do operador com uma caldeira industrial, do operador da caldeira, ou no caso do trem, do maquinista, ele está sempre acompanhando a quantidade de fogo e o nível da água dentro da caldeira. E quando abaixa o nível da água, aí ele usa o injetor de água, que é acionado por vapor também. Dentro desse injetor ele tem tubo Venturi, forma um vácuo dentro dele. Aí ele puxa a água e faz a velocidade, aumentar a velocidade para vencer a pressão do vapor. E com isso consegue colocar água na caldeira. A questão de muita caldeira que andou explodindo por aí foi justamente a pessoa não saber, não ter sido treinada para fazer operar esse injetor. A durabilidade de uma caldeira dessa é infinita. Porque o que se desgasta nela são os tubos da caldeira. Então se você periodicamente, dura mais ou menos, a durabilidade dos tubos de caldeira são 10 anos, você vai trocando cada 10 anos, eles começam a dar sinal antes, às vezes começam a vazar vazar outro. Aí quando você como tem mais de 100 tubos dentro da caldeira, a gente começa a perceber. Se começar a furar muito tubo, quer dizer que o desgaste já foi acentuado, ele já passou do tempo da troca, aí troca todos os tubos. Porque o vapor, o maquinista, ele tem o regulador de pressão, onde ele consegue jogar vapor no cilindro. Então ele consegue controlar a saída de vapor da caldeira para o cilindro da locomotiva. E a descarga do cilindro ele se dá na chaminé. Ele faz sair pelo bocal de escape na chaminé. Ele só não... apenas quando o trem está parado, quer dizer, não tá funcionando, então não tem tiragem do cilindro. Aí tem um tubo de vapor que também injeta no rumo da chaminé, que nós chamamos de ventilador. Ele abre o vapor ali, que esse jato de vapor ele faz o vácuo, ele consegue puxar o fogo dentro do tubo para ajudar a manter a pressão quando está injetando água, por exemplo, que a água ela entra sempre com uma temperatura mais baixa do que a temperatura da água que está dentro da caldeira. Porque a caldeira quando tá rodando, o trem funcionando assim, fazendo força, ela chega em 300 graus de temperatura a água. Então ele vai chegar com 80, 90 graus ali. Esse aqui é um injetor de caldeira de 2 polegadas, um Commodore. Isso aqui foi comprado não faz muito tempo, que a gente acha esse tipo de injetor que a gente acha no mercado. Inclusive nós compramos vários para reposição. Ele trabalha com vapor. Aí ele tem a entrada de água aqui, certo? Por aqui. E ele tem a entrada de vapor em cima. Dentro dele tem tubo Venturi. E aqui é a descarga de prova dele. Então quando ele vai ser acionado, nós abrimos o vapor, a válvula de vapor. Aí abrimos a válvula da água aqui. O vapor consegue, pelo tubo Venturi, consegue puxar a água dentro do corpo do injetor e ele vai jogando pela prova.
Quando a gente está no fim do ciclo de acionamento dele, aí ele fecha a prova e manda para a caldeira. Então a água sai por aqui, com velocidade, vence a pressão da caldeira, ela vence a pressão da caldeira e consegue colocar água na caldeira, mantendo o nível de água mais ou menos constante. Tem caldeira que tem um visor de água, então a gente está sempre acompanhando o nível. Se ela estiver muito baixo, tem que repor. Se tiver um volume de água muito alto, ele é perigoso afogar a locomotiva, que a gente fala. Porque já enche o cilindro d'água, da calça hidráulica, pode danificar o cilindro. O senhor lembra das locomotivas na ferrovia? Mas aí tinha a faixa de 720 ferroviárias funcionárias. Entre tração, todo departamento, inclusive tudo que via na estrada de ferro, tinha muita locomotiva. Aquele hoje que hoje é em Ilhéus ali, aqui em Ilhéus, onde é o terminal rodoviário ali, era o Lenheiro, onde hoje é a CEPLAC, que ali era a estação central, era a estação central ali. A linha subia ali pela rua Bento Berilho, chamada antiga Rua da Linha. E ela fazia uma volta ali também, né? Ali no fundo da CEPLAC tem um girador. Era um girador manual. Ali naquela rua que hoje só para vir para a ponte, para Pontal, ali não tinha aquele asfalto ali. Ali sim entrava ali no canto da CEPLAC, dobrava à esquerda e tinha uma rua ali em frente ao terminal. Aí adiante terminava, porque ali era a subida de pedra, né? Era a Rua da Linha, a antiga Rua da Linha, que hoje a gente passa. E a oficina toda embaixo aqui. Né? Oficina embaixo. Aquele pátio vinha dali do fundo da estação até abaixo, onde hoje é a ponte, debaixo da ponte. Já tem até uma ruína lá da estrada de trem. Onde é a Cesta do Povo hoje, ali era a oficina geral. Era a oficina grande. E ali pra frente... Aí o trem subia, chegava lá em frente ao Mário Pessoa, tinha um ponto, o suburbano. Tinha um ponto, depois seguia. Ali naquele tempo não tinha aquele asfalto lá no Malhada, a chegada do Malhada. Ali era a luz de força, que antigamente aqui a luz era até meia-noite. De meia-noite a gente era no funil, no antigo funil. Então, aí só passava mesmo, só uma estradazinha de barro e a linha. Ali tinha uma pedreira que as classes passavam ralando nas pedras. Quantas máquinas tinha, né? 4, 5, 6, a 12, 14... a 12, 13, 14, 15, 16. Tinha duas Bauru, 18. E 3 locomotivas óleo cru, a 20, 21, 22 e 23. Então tinha 8 que trabalhavam a lenha, que faziam o transporte. Mas tudo era vapor. E outras com óleo. Óleo cru. Óleo cru. Outras 3 com óleo cru. Cru. Era mais ou menos o mesmo modelo? Não, era possante, mais possante porque óleo cru ela tem. Mas é mais possante. Aí era um modelo diferente. Diferente. E ali a locomotiva a vapor, a lenha só movimentava mesmo quando o foguista abatia a fornalha, né?
Que é o que o senhor É porque fazia. ali tem seis rodas, uma é a motora que pegava o tirante. E o tirante ia porque tem 2 cilindros na frente, debaixo da locomotiva. Então tinha um galeno em cima da caldeira, eles forneciam óleo lubrificante que a gente enchia o galeno, a gente tinha um visor que a gente via, abria, olha, que é para aquele óleo ir pelos tubos para lubrificar o cilindro. Então é do cilindro que o vapor vinha que ia lá, ó, fazia, que tinha as válvulas de escapamento. Lubrificava com Que é para ele, ó. para não travar. É que dali do cilindro que vinha o vapor, que é para as rodas movimentarem. Vai movimentar. Só tinha uma roda motora. Tinha velocímetro? Não. Não tinha. Não tinha velocímetro. Mas foi Tinha o termômetro para poder só marcar a temperatura de pressão, né? Mas ela não chegava a uma velocidade muito grande, não. Não. Ela era muito rápida. Não, a velocidade que eu não me entender, o mais que ia, no lugar nível assim, 40, 45, 50, até 50 quilômetros, depende. E as de óleo cru é que andavam. Não andava mais, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Porque, E como é que era na subida? na subida aí, Naquela subida da Serra Verde. veja bem, antes de Ferro Verde tem uma que chama Baleia, o Almada. Sim, Depois de Sambaituba. sim. Você pega o Sambaituba ali, vai, chega o Urucutuca e desce. Aí pega Campinhos, uma tangente. Tem Baleia embaixo, de Baleia para lá já é subida. Para chegar em Almada, porque tem uma estação em cima do Almada, que era lá parar para descer, para ir para Lava Pés. E lá dentro nós tinha outra estação chamada Lava Pés. E o que o maquinista tinha Agora que é o fazer? seguinte, todas as locomotivas, como tem diesel elétrica, tudo tem o areeiro. Tinha que ser abastecido, o foguete tinha que ter a obrigação de olhar os areeiros, ajeitar tudo, bater o areeiro que estava caindo. Então tinha uma caixa em cima, assim, redonda, que você enchia de areia ali. O domo. Em cima, né? Em cima da caldeira. Então, nós, uma subida da rampa, época de chuva, tinha que estar atento ali. Ou bem bater o fogo, ou bem ir no areeiro. E quando não podia ir para o areeiro, o maquinista lá, com o pé mesmo, com a mão. E a velocidade que ela subia? Dava para acompanhar? A pé. Dava para acompanhar. A pé. A pé andava a pé, 20 km, 25 km. O negócio era atrasado, mas era gostoso, né? Trabalhar, mas não. Porque só existia aquela época aquilo ali. E quantas pessoas chegavam a transportar? Transportava cacau junto com pessoas? Transportava. Porque o problema é o seguinte, na época que tinha o cacau aqui, aquelas fazendas que produziam mais tinham um desvio. Todas as sextas-feiras saía, ou quinta-feira, saía um trem daqui com 8 vagões. Agora os vagões eram pequenos, eram 250 sacos, cada um de 60 quilos, 4 arrobas. Então aqueles fazendeiros que precisavam ia na estação e requisitava, porque eram tantos vagões lá no desvio. Então a gente, numa quinta ou sexta-feira, a gente saía distribuindo nos desvios e na volta de manhã nós ia para Poeirinha, e no outro dia voltava, já voltava arrecadando, nós já com eles, já carregados, né? Mas era 250 sacos cada um vagão daquele. E quantos vagões? Era questão de 8 vagões, 6, 8 vagões. 6, 8. Que é o que ela podia pegar tonelagem. E transportava passageiro também? Passageiro. Puxava além desses vagões, vagão de passageiro também. Quando era para ver trem de carga, era só tinha um horário e um dia para ir pegar. E o passageiro era todo dia. Mas era separado. Era só parado. O trem de carga era e o passageiro O trem de passageiro só ia um carro auxiliar, o pré, que é para o chefe de ter um fiscal, e mais 5 classes. E quantas pessoas viajavam? Viajava muito. Naquele tempo o negócio era barato, só tinha esse transporte. E aquelas famosas fagulhas que saía e queimava a roupa do povo? Ali porque tinha locomotiva a vapor, a lenha, que tinha 2 tipos de chaminé. Era um canudo e outro era balão. Esse balão retia mais as fagulhas, né? Já o canudo não, saía tipo, E aí tinha no lugar que precisava bater o fogo, poder. Explica pra gente como é que era o óleo, como é que fazia com o óleo cru para alimentar a máquina? O óleo cru, eles lá tinham um depósito, uns tanques lá de óleo cru, então abastecia a locomotiva, porque cada locomotiva, essas locomotivas tinham um tender. O tender é a parte
tem a cabeça dela, onde ficava o foguista e o maquinista. Agora, era separado, dividido por um avental de aço, né? Que ela podia dividir ali, não podia tirar. Tinha alguma porra de aço que se é seguro mesmo, e ficava, ela balançava tudo. O tenda era para botar a lenha e a água, que ele era todo oco, né? Então ela tinha que ter água. E o óleo cru era isso. O óleo cru eu tinha que acender o fogo 3 horas antes, que era para poder aquecer o tenda, o depósito onde estava o tenda cheio de óleo, que é para ele esquentar para afinar. Que aí o ripuxo, porque tem um ripuxo, quando toma o ripuxo, começa. Aí quando você fazia o fogo na boca dentro da fornalha, aí o ripuxo começava a montar aí o óleo quente, pronto, fazia a lavareda, né? E esquentava mesmo. Ia no recipiente, era no recipiente, e queimava ali. E ali saía pelo chaminé, aquela fumaça preta. Bem mais do que a lenha, né? A lenha, bem mais. Mas a lenha, a única coisa da lenha é porque saía a fagulha, né? Porque estava perto muito. Inclusive, na época mesmo, os fazendeiros, eles faziam, como é, uma caíra assim, eles capinavam na cerca pro pé do cacau, uns 3 a 4 metros, né? Deixavam só no chão, que é para as fagulhas, porque a folha tudo seca, né? Para não incendiar, né? Tinha tudo esse cuidado. Eu queria saber, assim, mais com relação ao tempo de frenagem, né, nas descidas. Na subida você explicou, mas e as descidas, né? Como é que... Bom, veja bem, a máquina, a composição não tinha freio manual, ou não tinha freio da locomotiva como tem hoje, que hoje é tudo a comprimido. Naquele tempo, quando tinha um trem desse, iam 2 guarda-freios, principalmente trem de carga. Eles tinham que ir em cima sentado, com aqueles volantes para ir apertando os freios parecidos, o freio manual. Em cada vagão? Em cada vagão. Então eu tinha que ter, vamos dizer, um trem com 8 vagões carregados de cacau, 2 guarda-freios divididos, 4x4. E eles tinham, quando apertavam um, eles tinham que correr com o trem em movimento por cima da porta do passadiço do vagão, tinha que apertar. Agora é o seguinte, agora na subida tem um detalhe, tinha que ter, não pegava gasolina, tinha que ir devagar. Ela deslizava, né? Então quando ela deslizava, a gente metia areia, aí a areia tranquila aí. E na chuva? Na chuva piorou, né? Aí que tem que toda hora estar, sempre calçando na areia, né? E um detalhe, toda a composição tinha uma corda que vinha do último vagão para amarrar no cabo do apito da locomotiva. Se eu tivesse algum acidente, puxava, aí eu já sabia. Teve um acidente lá atrás. Me aposentei em 91. Que ano que o senhor entrou na ferrovia? O senhor começou? Comecei em 1954, 57.